Amados, amadas do Senhor, Pai seja convosco. O nosso Deus nos tem chamado para um ministério muito grandioso nesses últimos dias. Muito se fala sobre o avivamento, sobre a descida do Espírito Santo e sobre várias regras para que isso aconteça. E existem muitos movimentos que buscam isso, né? Existem milhares de profecias, a gente até conhece famosas, Billy Graham e vários outros profetas que profetizaram que o avivamento viria do Brasil. Mas a gente não vê uma unidade suficiente para que esse avivamento possa acontecer. E aí a gente, como indivíduo individual, você como pessoa pessoal, você também quer esse avivamento. Então, não há unidade na sua casa, na sua família, não há unidade na sua igreja, mas vamos falar na unidade do corpo de Cristo como noiva, como a noiva de Cristo. Então, essa unidade mundial do corpo de Cristo como a noiva, que infelizmente não se tem no meio evangélico, no meio cristão, é bastante disperso, onde cada movimento religioso se acha superior a todos os outros, então irmãos se desprezam, não se falam, não se olham, e são cristãos, mas são de denominações diferentes, pensamentos diferentes. E cada um busca a sua maneira e tem certeza que está no caminho certo. Eu ouvi hoje uma live de um pastor, cantor, que ficou mais de 10 anos buscando incessantemente o avivamento e com louvores, com adoração, com movimentos, e não conseguia, né? Causava emoção, causava constrangimento, tinha pessoas que eram cheias do Espírito Santo, mas não é o avivamento geral ainda. E até que ele estudando muito a palavra de Deus, ele entendeu que precisa ter unidade. Assim como foi quando o Espírito Santo, quando Deus aceitou o templo de Salomão, eles estavam em unidade. E a arca da aliança ali, com os anjos de joelhos e as asas sobre, eles estavam em unidade. E quando foi no Pentecostes, ali em Jerusalém, todos estavam em unidade. Então, o corpo de Cristo estar em unidade é um dos principais pilares. Quando rompem-se todas as barreiras religiosas, de movimentos religiosos, do profeta tal e do cara tal. Não, somos todos cristãos. Cremos e lemos a Bíblia e conhecemos a palavra de Deus e sabemos exatamente o que Deus quer e o que não quer. Independente de movimentos, porque o meu é mais antigo, não importa. O que importa é que é o mais certo. O meu é mais recente, não importa. O que importa é o mais certo, o mais coerente. Mas o que isso tem a ver com restauração de casamento, com restauração de relacionamento? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Porque você precisa ter certeza em Deus que é isso que Deus quer para você. Quando o Espírito Santo falar com você, no seu coração, que é isso que Ele quer, e houverem milhares de sinais, você sabe o que são sinais. Se você está no caminho certo, existem sinais. Se você está no caminho errado, existem sinais. O que é o caminho errado? É quando você tem que fazer coisas erradas para se manter. O que é o caminho errado? É quando o feitiço pega. Porque nenhum encantamento vale para o povo de Deus. Nenhum feitiço pega no povo de Deus. Então, se existe algum trabalho, alguma oferenda, algum culto que está pegando no povo de Deus,
é porque existe brecha, existe pecado, porque nenhum encantamento pega no povo de Deus. Israel caiu porque estava em pecado, estava com todas as brechas abertas, muito abertas. Tinha tudo que tipo de pecado, de estimação em Israel, que permitiu eles serem entregues aos babilônios e nunca mais foram a maior nação do planeta. Nunca mais. E essa restauração que eles tanto querem, eles precisam, começando desde o Templo de Salomão, derrubar tudo que foi construído, agregando junto com o Templo de Salomão como instrumentos de adoração terrena, que não são aceitos diante de Deus. Então é preciso se voltar para dentro de si, eu preciso voltar para dentro de mim. E eu preciso ter certeza, você precisa ter certeza, é isso que Deus quer para mim na minha vida, que Ele quer a restauração. Primeiramente, não devo orar por quem não quer salvação. Isso traz para mim peso. Eu vou orar por uma pessoa que continua se sujando, se enlameando, e isso vai voltando a trazer maldições para minha vida, né? Adianta. Eu preciso, limpe-se e limpe-se mais ainda. Você precisa se limpar e se limpar mais ainda. Não adianta você querer ajudar outros se você mesmo está precisando ser ajudado. Então, primeiro, salve-se a ti mesmo. Salve a tua mente de pensamentos negativos, de falta de fé, de influências malignas. Depois que você tiver uma certeza de que você conseguiu se conectar com Deus, então peça a Deus, essa pessoa que se separou de mim, é para mim orar por ela? É para mim buscar por ela? A gente tem na palavra de Deus que aquele que abandona os seus, os da sua casa, é pior do que o ímpio, né? É pior do que o infiel. Então, de nada adianta eu querer pregar o evangelho para as pessoas, ou ser um modelo para alguém, se eu não oro pelos meus, pelos da minha casa, que são meu cônjuge, meus filhos. Então, não adianta eu buscar por outros se eu não buscar primeiro por minha família, pelos meus. Aí tem o versículo da Bíblia que fala assim, qualquer um que não deixa pai, mãe, tá uma lista ali de pessoas que você deve deixar por amor de mim, eu também o negarei no final dos tempos. Então, você não deve amar essa pessoa mais do que a Deus. E o divórcio, a separação aconteceu porque você amou essa pessoa mais do que a Deus. Então, você colocar Deus em primeiro lugar é o primordial. E o resto, Deus lhe dará, né? Então, eu coloco Deus em primeiro lugar e o resto, Deus acrescenta. Então, colocando Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a promessa. Eu quero te parabenizar por já estar assistindo até agora. Quero te pedir para compartilhar, para comentar e ajudar no meu engajamento. Porque meu canal não está crescendo, eu não estou conseguindo engajamento. E uma coisa principal, eu estou precisando ter que repetir o motivo do canal, o motivo da restauração, porque Deus quer restaurar, Deus quer te restaurar, porque tem que deixar ir, por causa da idolatria, talvez você estava idolatrando a pessoa, então você tem que colocar Deus no lugar de Deus e a outra pessoa para Deus cuidar dela. Então, Deus vai cuidar da sua família se você colocar Deus em primeiro lugar. Então, as demais coisas Deus vai te acrescentar, Deus vai conversar com eles, igual Ele tem feito com você. Então, busque a Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu ia falar aqui sobre zombaria, porque eu tenho recebido muita crítica, zombaria, porque as pessoas não querem a verdade, não querem a palavra de Deus. Em Provérbios, no capítulo 9, do versículo
6 em diante, diz assim: deixai o insensato e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Então, já é claro que deixe os insensatos. A pessoa que não quer o conhecimento da palavra de Deus, deixa para lá, não adianta. Deixai os insensatos e vivei. Se você deixar essa pessoa, você vai viver. O que repreende... Nossa, soltar a bombinha aí. O que repreende o escarnecedor, toma afronta para si. E o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Ficou bem claro, né? Não adianta eu corrigir o ímpio, porque eu vou arrumar um inimigo. Então eu vou pedir, quem não quer a palavra de Deus, se desinscreve do meu canal, sai fora, esse canal não é para você, não é o conteúdo que te interessa, vá se inscreva em canais que te ensinem a zombar, a viver da vida dissoluta que você quer. Esquece. Quem quer santificação vai buscar mais a palavra de Deus, vai buscar mais limpar, se auto-limpar, vai se santificar. Se você não quer, sai fora, não adianta você querer ajudar quem não quer ser ajudado, vai só te trazer dor de cabeça. Então, o que repreende o escarnecedor toma afronta para si. E aí eu vou pegar os dois tipos de ex, né? Não sei qual que é o seu caso. A gente tem dois tipos de ex. Eu vejo assim muito que ele se foi, mas ele tem consciência do erro que fez. Mas ele não consegue sair fora. Então ele liga para saber como que você tá. Ele liga para saber como estão teus filhos. Ele oferece ajuda extra. Ele quer saber se estão precisando de uma coisa. Ele sabe que ele está no erro, mas ele não consegue deixar de viver no erro. Ele está muito amarrado lá. Ele tem conhecimento do que está fazendo, do erro que está cometendo, mas ele não consegue sair fora. Esse é o primeiro tipo. Que tem? Acontece, tem. Então é aquele que ainda se mostra voluntário em ajudar. E tem o segundo tipo, que é aquele que saiu fora, que quer ser feliz, que quer viver a vida, que manda você cuidar da sua vida, que manda você ser feliz. E ele está com a mente completamente cauterizada. Ele não quer saber de você, nem de seus filhos, se estão precisando de alguma coisa, se algum está doente, se tem alguma necessidade extra. Ele não se importa mesmo. Ele quer viver a vida dele, porque ele acredita que ele tem que e merece ser feliz. Independente se você está ou não feliz, isso não importa para ele. E esses são os que têm a mente cauterizada. A diferença desse segundo para o primeiro é a cauterização da mente. Os dois estão no mesmo nível de pecado, mas um está com a mente cauterizada e o outro ainda tem algum resquício de consciência do erro, mas nenhum é melhor do que o outro. Os dois estão perdidos, completamente perdidos, e precisam ser quebrantados pelo Espírito Santo, por Deus. E não cabe a mim nem a você fazer isso. Por isso que eu falo para você, busque em oração o que Deus quer para você na sua vida. Porque se você orar ou não orar pela restauração, o principal sinal de que algo está errado é que o teu barco está afundando. E todos que estão com você ou estão tentando te ajudar estão afundando junto, como aconteceu com Jonas. Jonas estava com o barco afundando e quem estava com ele no barco estava afundando junto. Então você é um chamado de Deus.
Você, mulher, é chamada e escolhida por Deus. E as pessoas até querem te ajudar, mas quando te ajudam, as coisas começam a dar errado para quem te ajuda. Então você é um Jonas, que não está orando pelo seu ex, pela sua ex, que está teimando em seguir com a vida conforme é o conselho até deles, né? Segue com a tua vida, né? Vida que segue. Mas você é um Jonas e você não pode seguir com a tua vida. Então, existem os zombadores, o mundo é zombador. Eles não querem que você busque a verdade. Então você vai falar para um zombador que você tem que orar pelo seu ex, pela restauração de todas essas coisas, como era desde o princípio, que é o que Deus propõe em toda a sua palavra, em toda a sua essência, a restauração de todas as coisas através de Cristo Jesus e pelo sangue de Jesus, por que não a sua família, a tua primeira aliança? Então, quando você busca em oração, em jejum, saber o que Deus realmente quer para você, para a sua casa, para a sua família, por que acontecem os sinais que acontecem, por que acontecem as coisas que acontecem, quando você realmente busca saber em Deus, você vai tendo ali o discernimento. É isso que Deus quer, né? Então, cada um tem um tempo de tratamento. Você talvez já não tem mais o que perder, talvez já perdeu tudo que tinha que perder. Já não tem mais moral, já não tem mais bom costume, já não tem mais nome, já não, de cristã já não tem mais nada, já ficou dos piores pecadores, já. E qualquer um que tenta te ajudar, não dá certo. Porque aí a empresa da pessoa resolve falir, ela não consegue mais receber, e aí ninguém consegue te ajudar, porque parece uma maldição te ajudar. E Deus vai cercando os teus caminhos, né? E você vai ficando cercado, assim como aconteceu com Jonas. E os marinheiros, após terem dado sacrifícios pelos seus deuses e nada resolveu a tempestade, foram falar com Jonas. E depois de falar com Jonas e ver que Jonas era servo do Deus vivo e estava fugindo da ordenança de Deus, fugindo do que Deus lhe pediu para fazer. Então, eles viram que Jonas mesmo falou, me joguem no mar e a tempestade cessará. Então é óbvio que você, sabendo que o Deus Todo-Poderoso é superior do que todos os deuses que eles haviam queimado incenso, sacrifícios antes, então eles temeram grandemente o Deus Todo-Poderoso e houve ali um tremor muito grande, onde eles pediram perdão a Deus, perdão mesmo por estar jogando esse homem de Deus no mar, e tinha que jogar. E eles, jogando Jonas no mar, se livraram daquela maldição, porque Jonas, um homem profeta de Deus, era maldição para aquele barco. E ele foi engolido pelo grande peixe que Deus preparou. E aí Jonas passa a ser uma maldição para o grande peixe. Por que eu falo que Jonas passou a ser uma maldição para o grande peixe? Porque o grande peixe não digeriu, ele ficou 3 dias sem digerir Jonas. Então ele se tornou ali uma coisa ruim no estômago daquele grande peixe que não o digeriu, e ele ficou ali até se arrepender, até fazer a oração de arrependimento. E aí, quando ele se arrependeu, fez a oração de arrependimento, porque ele reconheceu que ele estava no erro, que ele estava realmente no pecado. Então, após a sua oração, então Deus mandou o grande peixe o vomitar. Isso é muito claro, muito específico. Bastou reconhecer o erro que Deus fazia a parte dele.
Então Jonas foi lá e pregou para Nínive, e Nínive toda se arrependeu com aquela pregação. E quando Deus quer destruir, ele destrói. Às vezes ele manda um profeta só avisar e ele destrói, ele acaba com tudo. Mas quando ele está tratando com o seu povo, então são esses sofrimentos coletivos que acontecem porque estão tentando ajudar um profeta, um povo de Deus rebelde. Sodoma e Gomorra, enquanto Ló estava lá, teve ali algum sofrimento extra, mas saindo Ló, acabou, nunca mais se ouviu falar daquele povo, daquelas duas cidades, nunca mais ninguém falou. Então, quando vem a justiça de Deus, são inúmeros os povos da terra que sumiram e nunca mais se ouviu falar nada. Se encontram restos de cidades, os maias, e assim vai. Tem tantos povos que foram aniquilados e Deus permitiu. Mas com o povo de Deus ele vai tratando. E ele vai usando outros povos para tratar. E dependendo do grau de maldade e malícia que esses povos usam, Deus trata eles depois também. Por isso, o temor dos marinheiros ao jogar Jonas no mar. Então, porque eles agiram com temor e tremor, a tempestade se cessou e eles não foram castigados por isso, porque houve uma conversão. Nínive também se converteu, Então, Jonas, em toda a sua confusão mental, ele fez com que todos que passassem pela sua vida sofressem, mas se convertessem. Esse é o ponto X. Sofreram, mas se converteram. Então, se a igreja tem sofrido por ter pecadores dentro, na hora de os tirar fora e jogar por peixe engolir, se eles fizerem isso com temor e tremor, da maneira correta, Deus terá misericórdia. E cessará a mão de Deus de pesar sobre essa igreja, sobre essa congregação. Mas se é feito com gosto, com vontade, como na grande maioria das vezes fazem, porque já tem um certo ciúme evangélico, um certo ciúme profético, porque tem ciúme do chamado do outro, que na grande maioria acontece, infelizmente, esse ciúme do chamado do outro, que é maior do que o seu, como aconteceu com Saul, que teve muito ciúme do chamado de Davi, desde o começo. Porque quem era para matar Golias era Saul. Porque o líder, que é líder, ele vai na frente, ele toma a frente, e ele vai na frente da batalha. E Saul não foi. E o menino que Deus levantou foi. E como Saul tinha discernimento espiritual de liderança, ele sabia que Deus já havia chamado Davi para isso. E as mulheres depois confirmaram quando falavam que Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então, assim, fez de Davi 10 vezes melhor do que Saul. Então, houve esse conhecimento espiritual. Esse vídeo hoje eu estou fazendo mais para você ter mais clareza sobre qual que é o teu propósito. Deus quer restaurar? Ele quer restaurar todas as coisas. Ele sempre quis. Ele não quis nem que acontecesse nenhuma separação de Deus e o homem, de você com o seu cônjuge, da família que ele projetou. Mas houve necessidade de ter todos esses abalos. E há necessidade de todas essas pessoas, da maneira correta, se converterem nesse caminho. Tanto a amante ou amante, que a gente chama de OM, OH, né? Outro homem, outra mulher. E aí há necessidade da conversão deles, porque eles também são constrangidos pelo pecado, não por mim, não, nem por você, mas pelo próprio Espírito Santo. Eles são constrangidos pelo pecado que eles cometem. E aí qualquer trabalho que eles façam
buscando o lado das trevas, não tem efeito nenhum, porque quem está fazendo o trabalho mesmo de restauração é o próprio Espírito Santo. Então não adianta. Você vê que a tempestade, que quem permitiu foi Deus. Os trabalhos feitos por eles para os seus deuses, eles fizeram. Teve algum efeito? Nem positivo e nem negativo. A única coisa que teve efeito é eles tremer diante da face do Deus vivo. Então, quando houve aquela conversão naquele navio, quão lindo que deve ter sido, eles tiveram certeza que aquele profeta rebelde que estava fugindo da presença do Deus vivo dele precisava ser lançado no mar, assim como o próprio profeta falou: lancem-me no mar e a tempestade cessará. Às vezes é necessário, a pessoa que está no erro, ele sabe que está no erro e ele não consegue sair do erro, é necessário ele mesmo falar: me abandone, porque eu não consigo sair desse relacionamento, eu não consigo viver corretamente. Por mais que ele tenha status e nome, ele precisa ser jogado fora desse navio para que o navio não seja totalmente inundado, porque eles já perderam tudo que tinham, já tinham jogado todas as bagagens fora, todas as cargas fora, e a tempestade não diminuiu nem um pouco, não adiantou. Então, às vezes é preciso o próprio pecador, o próprio profeta fugitivo da presença de Deus dizer: me joguem no mar, por favor, para salvar vocês. Então, o profeta verdadeiro, o homem de Deus verdadeiro, ele sabe: eu estou no erro, não me tratem como santo, porque senão vocês vão ser destruídos junto comigo. Ter essa humildade de reconhecimento: eu não consigo voltar, eu não consigo me converter, mas vocês não precisam ser destruídos por causa do meu erro, por causa da minha falha, por causa da minha fraqueza. Então me joguem no mar. Então Jonas acabou sendo quase um espelho de Jesus, porque Jesus também foi morto e ficou 3 dias e 3 noites no abismo da morte. Então, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites, assim também o Filho do Homem, o Filho de Deus, precisou ficar 3 dias e 3 noites no abismo da morte e do inferno. E ele tem as chaves da morte e do inferno para de lá buscar todos os seus no dia da ressurreição. Então, que fique bem claro, aqui explicitado, independente dele estar com a mente cauterizada, completamente desejoso do direito dele de ser feliz, ou ele tendo consciência de que está no erro, mas não consegue sair deste erro, porque não tem forças espirituais para isso. O caso de Jonas é esse, que não tinha forças espirituais para sair do erro. Ele não tinha a mente completamente cauterizada, como acontece. Mas a Bíblia diz que Deus é especialista em quebrar o coração de pedra e tornar a colocar um coração de carne. Então a gente é firmado nessa fé e nessa esperança. Por isso lutamos por restauração, porque o próprio Senhor nosso Deus não desistiu de nós, não desistiu da sua criação e sempre mandou salvadores. E nessa luta por restauração eu descobri que não é somente a minha vida e a minha casa que Deus quer restaurar. Deus quer restaurar a casa dele. E para isso é um movimento espiritual. Isso independe, quando você busca restauração de casamento, ela não faz parte de um movimento exclusivo de uma religião, porque ela vai afetar todos os âmbitos da vida, onde você não idolatra a placa religiosa mais, nenhuma.
Você tem que seguir numa igreja firme, ajudar nessa igreja, mas jamais morrer por uma placa de igreja ou por um fundador carnal que fundou essa placa de igreja. A unidade do corpo de Cristo é fundada em Cristo e não por fundador. Por mais que se auto-julgue profeta, o único inocente que deu a vida para restaurar todas as coisas foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E fora dele, nem em outro lugar existe salvação, a não ser em Jesus Cristo. E somente Jesus Cristo leva ao Pai. E somente o Pai traz para Jesus os verdadeiros escolhidos. Então, essa é a minha palavra hoje. Obrigado para quem assistiu. Deus abençoe.